Você sabe escolher um melhor ponto comercial para abrir o seu negócio físico? Será que sabe mesmo? Toca a vinheta. Não, brincando, agora é sério. Bom, abrir um negócio físico hoje em dia tem que se pensar muito, né? Não é como antigamente, que a pessoa saía do trabalho, ali tinha uma rescisão grande, pegava o dinheiro, abria o próprio negócio, dava risada, porque tudo antigamente dava certo, né? Hoje em dia, devido à concorrência, à mudança de comportamento das pessoas, tudo isso mudou, né? Grandes construções como shopping centers e afins, complexos comerciais, né? Então a gente tem que prestar muito atenção antes de investir grana em lugares que podem ter risco. O que seria ter risco? Eu vou contar uma história, acho que vai exemplificar bem o que eu quero dizer. Tivemos um cliente, era um meu amigo também, e ele abriu uma gelateria, né? Gelateria vende sorvetes artesanais, né? Um sorvete, uma massa mais premium e tal. Custava cerca de R$10 uma bola grande, duas ali e tal. Enfim, era um valor de 10 para cima, tá? O custo mínimo de você consumir um produto, R$10, tá? Ele se iludiu e abriu numa rua muito movimentada aqui da Moca, né? Onde a gente está, zona leste de São Paulo. Toda rua, todo bairro tem uma rua muito movimentada, a rua comercial, onde tem a maioria dos comércios, né? Enfim, ele abriu numa rua dessas. Então, assim, a chance de dar errado na cabeça dele era mínima, né? Não, mas lá passa muita gente, não só a pé, como de carro também. Bacana, legal. Bom, o que ele percebeu com o tempo, não só pelo fato de o brasileiro não ter o costume de consumir sorvetes no inverno, né? Ou seja, a venda de sorvetes cai muito nessa época do ano, e isso era o de menos, né? O pior de tudo foi o seguinte: ele escolheu o ponto onde tinha muito movimento, ok. Só que tinha muito movimento de pessoas que não estavam dispostas a pagar R$10 num consumo de um sorvete, né? Na cabeça delas não tinha aquela diferenciação, mas isso é um gelato, não é um picolé, não é um sorvete, enfim. Entendeu? Além disso, né, porque a pessoa não tem o conhecimento, ela preferia pagar ali R$1,50 numa casquinha do McDonald's, entendeu? Coisa assim. E tava tudo certo, beleza, ela matou a vontade de sobremesa dela e acabou, né? Então, com o tempo, ele foi percebendo que isso era ruim. Aí você pergunta, nossa, mas e os carros, né? Você disse que passavam muitos carros. Sim, passa, mas é um ponto de passagem. E outra, é ruim de estacionar, porque precisa de zona azul, né? Você precisa pagar para estacionar, não tinha estacionamentos por perto, né? Então, quer dizer, e muito cheio, né? Os carros que já estavam estacionados, estavam usando o zona azul, então assim, ninguém ia parar, deixa eu parar para consumir um gelato, não, era muito improvável, né? Isso acontecer. Mesmo à noite que poderia ter menos movimento, mas enfim, vocês entendem? Então ele caiu do cavalo nessa. Por quê? Porque ele julgou que pelo movimento teria sucesso e não é assim que funciona, não é, né? Então você tem que prestar atenção antes de escolher um ponto, né? Isso é muito importante hoje em dia, porque é um dos principais motivos que as pessoas fecham, né? Falência. Então assim, vamos lá, eu vou dar 3 linhas aqui que você pode começar a tatear para você escolher o melhor ponto. Primeiro, pensar muito sim se tem possibilidade da pessoa estacionar o carro ou não. Hoje em dia muita gente faz muita coisa com o carro, né? Então eles dão valor para isso. Então você tem que ver, por exemplo, escolher um lugar que possa ter pelo menos 2 vagas na frente, né? Ou 3, enfim, ou subterrâneo, ou possibilidade da pessoa parar na rua sem custo, ou quando der, pôr um valet lá para a pessoa poder encostar e sair para consumir, enfim, entendeu?
essa é a primeira visão. A segunda visão é o público que passa ali, ou que mora, ou que trabalha na Redondeza, né? Que geralmente, claro, se você tem um negócio físico, é a Redondeza que tem a probabilidade de consumir, né, os seus produtos ali. Então você tem que avaliar, porque que nem nesse exemplo que eu dei da sorveteria, eram pessoas que não estavam dispostas a pagar, né? Geralmente eram pessoas que trabalhavam nas lojas ali ao redor, eram pessoas que estavam muito atrás de promoção, porque é uma rua de comércio, geralmente tem muita loja de R$ 1,99, muita promoção, né? Todas as vitrines ali com promoção. Assim, uma coisa premium ali, né? Tem as suas dúvidas de abrir. Então, assim, claro, se ele abrisse uma loja de R$ 1,99, a probabilidade, a chance dele dar certo era muito maior, né? Muito maior. Por quê? Porque correspondia ao público que lá frequentava, entendeu? Que é o pedestre, né? Dificilmente alguém para o carro e fica consumindo coisas por lá. Um dos mais importantes motivos que você deve avaliar é a fachada, né, do seu negócio. Ela não pode estar ali com muito impeditivo. Eu vou dar outro exemplo de um cliente nosso também, que tinha uma hamburgueria e ele fazia delivery, né, entregava, tinha muito motoqueiro na porta, assim, mexendo no celular, impedindo a passagem, às vezes, de pedestres ou de quem quisesse, porventura, entrar dentro da hamburgueria. Então ficava aquelas motos tudo na frente do estabelecimento, os motoqueiros na calçada, algumas vezes sentados no chão. Assim, gente, calma aí, né? Isso é um estabelecimento comercial. Tudo bem, os motoqueiros amam o motoboy, enfim, não é isso que eu estou falando, não é por ser o motoboy, qualquer pessoa, até cliente, né, na porta poderia atrapalhar. Mas o problema é que você tem que manter uma fachada convidativa, organizada, né, visualmente, porque é isso que vai atrair. E também envolvendo fachada, você tem que ter um painel que ele consiga transmitir o que você vende, tá? Não adianta você ter ali um painel, por exemplo, e outra, na visão do olhar, tá? Porque assim, na minha rua, inclusive, abri um pet shop que é um prédio, eles puseram a placa lá em cima. Não, nada a ver, irmão. Sim, você viu isso, Matheus? Eles puseram lá em cima, ou seja, nem o carro, nem o pedestre consegue, né, na altura do olhar, ver o nome, o que é, né? Só se ele olha lá para dentro e tenta imaginar do que se trata aquele comércio, né? Onde ele pôs, só quem passa de helicóptero vê. Se você ter uma ideia, muito alto, pôs no topo do prédio, de 2 andares ali. Assim, não entendi. Então, enfim, preste atenção nesses 3 pontos muito importantes, tá ok? Obrigado, então quero aí convidar você para se inscrever no canal se estiver no YouTube, seguir o nosso perfil se estiver no Instagram ou no Facebook e, claro, deixar o seu comentário se você tem uma outra ideia, teve alguma outra experiência ou soube de alguém que teve problemas parecidos com esse, tá bom? Te agradeço aí, um grande abraço.